Muito bem, irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias nesse texto que está ali sugerido, que é Gálatas 3, 27, mas a gente vai ler o verso 26, 27 e 28, para juntos descobrirmos um pouco mais sobre essa tão grande salvação, essa responsabilidade que temos, dessa palavra também tão pouco compreendida que é santidade, né? Vamos ler o texto. Gálatas 3, verso 26, 27, 28 e o 29 também. Vamos ler esses 4 versículos. Amém? Quem achou? Bom, já que você achou, eu vou botar ele projetado aqui na frente para você ler aqui também se você precisar, mas é bom que você ache aí na sua Bíblia, certo? É sempre bom você abrir a sua Bíblia para anotar, enfim. Diz assim o texto sagrado, nós vamos ler assentados como estamos. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu nem grego, escravos nem livres, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O 29 eu não coloquei ali, coloquei, está ali embaixo também. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós cantamos agora, Senhor, essa canção que parece que tocada por um violão apenas não tem o peso que ela deveria ter, mas o Senhor entendeu o que a gente cantou aqui, Senhor. Que nós queremos deixar brilhar a Tua palavra que vem até nós queremos deixar brilhar. E é isso que nós queremos fazer nessa noite, Pai, receber a Tua palavra, para dela ser um canal para também, Senhor, proclamar o reino e a vontade do Senhor para todos aqueles que estão perto de nós. Por isso a minha oração agora, Senhor, é que apenas o nosso ouvido espiritual esteja aberto. Que não seja, Deus, apenas compreendido na mente o que nós vamos conversar agora, mas que desça ao nosso coração e se torne todo o nosso ser, pois este é o poder e é para este propósito que o Senhor deixou a sua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Paulo, quando está escrevendo a carta aos Gálatas, ele tem alguns objetivos na sua cabeça. Um dos primeiros deles é falar para os cristãos que a lei do Antigo Testamento, ela é importante. Os escritos que Moisés até então tinha escrevido, que os profetas se basearam para falar em nome de Deus, que a gente chama de Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Toda essa lei que depois ela é decifrada, interpretada e cumprida por esse povo chamado povo de Israel, povo hebreu. A ideia que Paulo está escrevendo para as igrejas da região da Galácia é fazer esse povo entender que essa lei foi importante, essa lei foi fundamental, que essa lei também é palavra de Deus, mas que o objetivo dessa lei do Antigo Testamento era revelar principalmente Cristo. Então, com isso, você vai ler, se você ler a carta inteira, você vai ver que em todo tempo o Paulo vai fazer perguntas para eles, por exemplo, dizer, quem que disseminou entre vocês um outro evangelho que está fazendo vocês voltar para trás e voltar a praticar a lei que antes vocês praticavam? Por quê? Porque tinham muitos judeus convertidos a Jesus. Então chegou um povo no meio das igrejas que começaram a dizer assim, presta atenção, Jesus Cristo, tudo bem, Ele é o Salvador, ok. Mas para ter uma vida de santidade, por exemplo, nós precisamos fazer algumas coisas. Não basta só ser salvo e seguir Jesus. Tinha isso na igreja de Gálatas, né? Então tinha pessoas lá que achavam que para ser santo e para fazer o que Deus queria, tinha que continuar guardando o sábado. Tinha que continuar pensando na lei
como antigamente tinha que se pensar. Então, basicamente, Paulo está escrevendo para uma igreja, para que ela entenda que o Antigo Testamento é palavra de Deus, mas a partir do momento que Jesus Cristo encarna, Jesus Cristo precisa ser o centro da vida das pessoas, inclusive para ler o Antigo Testamento. Porque se Cristo ainda não é o Senhor da sua vida, e se Cristo não é o centro da sua vida, você vai ler o Antigo Testamento e vai tentar praticar ele. E aqui tem pessoas que estão estudando no net conosco a carta aos Coríntios. E Paulo fala para a igreja de Coríntios que aquelas pessoas que hoje em dia, querem viver segundo a lei de Moisés, que é o Antigo Testamento, elas estão mortas diante de Deus, porque a lei veio para matar. O propósito da lei é mostrar para o ser humano que ele não consegue fazer. É só você, por exemplo, pegar os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, e ver se você já descumpriu algum deles. Por exemplo, 3, eu vou citar dos 10 mandamentos que estão lá em Êxodo. Os 3 mais simples. Adultério. Diz que lá é que a gente não pode adulterar. O que significa a palavra adulterar? Manchar, macular, profanar. O que? O matrimônio. Aí tem um monte de gente que pode dizer, não, pastor, eu nunca adulterei. Ok, você nunca adulterou, mediante a lei. Mas mediante a interpretação de Jesus da lei, no Mateus capítulo 5, ele diz que quem olhar para uma mulher e pensar alguma coisa dela, já adulterou. Ou seja, diante do mandamento de não adulterar, quem de nós pode dizer que nunca adulterou? Não estou dizendo que estão adulterando agora. Inclusive, está chegando no meu ponto espiritual aqui, que tem gente adulterando agora. Quem está adulterando pode dar uma risada. Não, estou brincando, irmãos. Ei, irmãos, todos caem diante da lei. Outro mandamento do Êxodo é, não use o nome de Deus em vão. Esse, Deus é mais. Já ouviu essa expressão? Deus é mais. É mais o quê? É mais. Meu Deus! Aqui eu aprendi a mudar essa expressão. Eu falo, meu chapéu. Chapéu é melhor que meu Deus, né? Porque daí tu não bota o nome de Deus numa coisa que não tem nada a ver. Mas a gente lida com essas questões, para o pessoal da lei, isso era fundamental. Então, quando a gente olha para a lei, a gente vê que a gente está morto. E Paulo fala isso aos Coríntios, que é a carta antes dos Gálatas. E para os Gálatas, então, ele tem todo esse pano de fundo ao escrever. Ele quer libertar as pessoas dessa opressão da lei de que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me aceitar, e essas coisas que eu faço para Deus me aceitar se chamam santidade. E Paulo está querendo desconstruir isso, e é mais ou menos isso que eu quero falar com vocês nessa noite, com esse tema sobre esses salvos que são santos. Opa, para isso, começou o meu aqui. Esse senhor simpático é um alemão, e eu escolhi um alemão porque a gente está na cidade dos alemães, Adolf Pohl. Ele escreve um comentário da carta aos Gálatas, mais ou menos ali na década de 50, viveu esse simpático senhor. E ele é um teólogo, e eu quero ler para você só para clarear a sua mente sobre o que eu vou falar com você a respeito. Mas falando do verso 27 e do 26, ele comenta isso aqui, ó. De acordo com o entendimento bíblico, filho, como no versículo 26 aí ele diz, vocês agora são filhos de Deus. Então, de acordo com o entendimento bíblico, filho traz consigo, além dos laços sanguíneos da família, uma conotação jurídica. Preste atenção nisso aqui. Quando Paulo usa essa palavra filho ali, tem várias maneiras de escrever filho na Bíblia. Uma delas tem uma conotação jurídica, ou seja, de direito, a gente vai ver isso, né? Pode-se ser filho biologicamente sem sê-lo de fato. Aí ele cita o filho pródigo, né? Em última análise, não é o nascimento que conta, mas um ato expresso, porque é isso que está escrito lá no filho pródigo, né? Mas um ato expresso de aceitação tem de acompanhá-lo. Portanto, ser filho constitui uma posição de direito
e inclui o direito à herança, direito à petição e o direito à liberdade e a ser senhor. A partir desse aspecto, é justamente a condição de filhos de Deus que fundamenta a liberdade dos Gálatas da lei, a liberdade da lei, né? Quando eles se tornam verdadeiros filhos, essa posição de filhos, que liberta eles da lei. Por que ele usa a palavra liberta da lei? Porque a lei mata. Então, para eu não ser morto por essa lei, eu preciso ser liberto. Para eu ser liberto, eu preciso me tornar filho. E o versículo, se você olhar aí na sua Bíblia, o versículo 26, dá todo o segredo de como você se tornar um filho. Olha o verso 26, o que diz. Todos vocês são filhos, isso é uma afirmação de Deus. Mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Vamos fazer um parênteses aqui que a gente já ouviu a semana passada várias vezes, eu preciso repetir. Todo mundo é filho de Deus, é isso que a Bíblia está falando? Não. Quem aqui, na perspectiva de Paulo, são os filhos de Deus? Aqueles que têm a fé em Jesus Cristo. Então vamos deixar isso claro aqui no começo de tudo. Para ser filho de Deus não basta nascer de mulher. Tem que ter fé que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o princípio básico para a gente continuar falando aqui sobre os salvos e o direito dos salvos. E aí eu peguei o Adolf Paul porque ele é o comentarista que é um dos comentaristas do Comentário Esperança, porque justamente ele traz essa conotação dessa vertente jurídica que tem quando Jesus Cristo paga o preço na cruz por nós e nos torna filhos de Deus. Então a primeira coisa que eu quero trabalhar na sua vida e para nós hoje, à luz do texto de Gálatas, é que todos são filhos mediante a fé, significa que nós alcançamos por direito esse estado de ser filho. Quem que nos deu esse direito? Jesus. E este direito, ela é uma posição. O que é uma posição, irmãos? É um status que alguém conquistou por você. Se tornar um filho de Deus te dá uma posição. Diante de quem, irmãos? De Deus. Você deixa de ser criatura para se tornar filho. E filho, o primeiro D que eu quero falar, né, sobre o direito de ser filho, ele te dá também, a posição de direito te dá um direito à herança. Que herança é essa? Que herança? A gente tem dificuldade de entender essa herança, sabe por quê? Porque a gente liga a herança com patrimônio deixados pelos pais. Sim ou não? Por exemplo, se você perguntar para mim, Pastor Léo, qual é a herança que tu vai deixar para o Israel e para a Isabel? Essa pergunta eu entendo que chegar para mim para dizer assim, quantos carros e quantas casas você vai deixar para eles, tem uma poupança, tem uma previdência já feita para eles, se tu morrer hoje, o que vai ficar para os teus filhos? Porque a nossa cabeça de herança tem a ver com isso, mas a ideia de filho com essa posição de direito e essa herança que ele tem a ver com a casa do Pai. Aonde que é a casa do Pai? Qual é a casa de Deus, irmãos? O céu. Então olha que maravilhoso isso. Você ganha o direito de ser filho, e pelo direito de ser filho, você ganha o direito de entrar na casa do Pai. E a casa do Pai, irmãos, não é a igreja. A casa do Pai não são tijolos. A casa do Pai é o céu eterno onde Deus habita. Então a herança de Cristo, o que Cristo conquistou para nós a nos unir nele, foi essa posição de filho. E essa posição de filho nos dá o direito, irmãos, de receber por ser filho a herança. Não é assim que funciona na sua casa? Por exemplo, você tem sua casa, você cria os filhos. Os filhos vão embora. Casam-se e vão ter a vida deles, os filhos deles. E quando os filhos voltam para casa, como que eles voltam? Eles voltam para uma casa de um estranho ou eles se sentem em casa quando chegam na casa do pai? Irmãos, quando eu saí de casa, eu voltava para a casa da minha mãe, eu deitava na cama a hora que eu queria. Eu não pedia licença para entrar no quarto da minha mãe.
Eu entrava e deitava. Eu não pedia licença para abrir a geladeira. Era meu direito, todo filho tem direito. Todo filho tem direito. Essa herança é direito daqueles que receberam a Jesus Cristo. E o outro direito que é o quê? Petição. Irmãos, o filho quando está endividado, a primeira pessoa que ele procura é o pai. Sim ou não? Quem é pai aí, os filhos já pediram dinheiro para você, não? Os meus ainda não têm dívidas, mas eles têm sonhos. Então eles pedem para eu pagar os sonhos deles. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou seja, eles precisam do pai para obter alguma coisa. Sim ou não? Irmãos, quando a gente recebe o direito de ser filho de Deus, nós recebemos a herança da eternidade por direito. Mas nós recebemos o direito de pedir a Deus. Irmãos, goste você ou não, uma das maneiras dos filhos lidarem com os pais é pedindo coisas. E Jesus nos ensina que nós temos que pedir ao Pai. Pedir o quê? Todas as coisas. Irmãos, tu pode pedir para o Pai o que tu quiser, sim ou não? Agora, se o Pai vai te dar é outra questão. Tem um monte de filho que é mimado, bajulado, que monta na cabeça dos pais, que acha que o pai tem obrigação de dar o que ele quer. Direito de ser filho não é receber do pai o que você quer o tempo todo, porque o pai sabe o que você precisa. Sim ou não? Nós, quando somos pais, a gente diz assim, o filho pede dinheiro para não sei o quê. Eu quero comprar 1 quilo de bala. E a gente sabe que uma criança ela vai comer 1 quilo de bala numa sentada. A gente sabe que aquilo ali vai fazer mal para ela. A gente dá o dinheiro para ela comprar o quilo de bala? Não. Por quê? Porque a gente sabe que não vai ser bom. Teve na primeira igreja que eu comecei a pastorear quando eu fui ser pastor, lá em Capoeiras, na parte continental de Florianópolis, Igreja Batista de Capoeiras. Quando eu cheguei na igreja, uma família veio me procurar, e a moça, muito jovem, tinha se tornado viúva. E essa moça tinha se tornado viúva porque o seu marido, que era um jovem de 20 e poucos anos, depois de muita insistência, conseguiu que o pai dele desse uma moto para ele. Uma Suzuki 750, uma moto grande, ele era apaixonado por motos. E o pai, criador de gado em Minas Gerais, um senhor muito bem calçado financeiramente, depois de muitos custos, deu a moto para o filho, mas ele nunca quis dar a moto para o filho, porque a esposa dele dizia, não dá a moto, porque o dia que tu der a moto, ele vai se matar. E aí o filho insistiu, o pai não queria dar. Mas aí sabe que tem filho, principalmente os grandes de 20 e poucos anos, ele tem um poder de persuasão, e o pai às vezes para parar de se incomodar diz, toma. Pois ele levantou de manhã, com a esposa na cama, recém-casado, um neném que ia fazer 1 ano ainda, recém-nascido, e disse, vou dar uma voltinha até Balneário Camboriú e já volto. Foi ele sair de casa, só fez o contorno, na hora que ele estava saindo na Via Expressa, ele caiu sozinho. Bateu numa árvore, foi a vida do rapaz, deixou uma mulher, um filho, porque o pai deu o presente, que ele tanto queria, que era o sonho do filho. Então, a Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus é nosso Pai. Quando a gente aceita Cristo, nós temos o direito de ser filho. Mas em Tiago vai nos ensinar que muitas coisas Deus não nos dá, porque a gente pede para gastar nos nossos próprios prazeres. E gastar nos seus prazeres, sabe o que significa isso, a versão bíblica? Você vai gastar para aquilo que vai te matar. Porque se você seguir os teus sonhos, os teus desejos do seu coração, você vai caminhar num caminho de morte. E não é isso que o pai quer. Então o direito de petição, Deus deixa tu pedir, mas muitas coisas ele não te dá, porque senão tu vai morrer. Tem um monte de crente que faz propósito de oração para ganhar emprego. Pois Deus dá o emprego, ele nunca mais volta na igreja. É o miserável do sem vergonha que vem para Cristo só para ganhar alguma coisinha. Aí ele ganha, Deus abençoa ele. Tem gente que vem para a igreja para os filhos se converter. Os filhos se convertem, o pai se desvia.
Tem um monte de gente que busca e pede a Deus as coisas. E depois que Deus dá, Deus fica em segundo plano. Então, presta atenção, queridos. Nós temos uma posição de filho conquistado por Cristo, pela fé em Cristo, e graças a Deus porque somos salvos por Jesus Cristo e por a sua obra na cruz. E essa salvação nos dá o direito de sermos filhos. Nos dá o direito de participar da herança, que é o céu eterno conquistado por Cristo para nós. E nos dá o direito hoje de pedir. Esses todos são os direitos dos filhos. A questão é, toda pessoa que recebe a Jesus como Senhor torna-se filho de Deus. Essa posição de direito lhe garante uma herança e ainda lhe dá o direito de obter do Pai seus favores. A pergunta que não quer calar é: você já entregou a sua vida a Cristo para ser filho de Deus? E ter esses 3 privilégios sobre a sua vida? Porque é um privilégio, irmãos. Ter um pai que sabe dizer não é um privilégio, sim ou não? Ah, irmãos, há um estudo que diz que o não ensina mais que o sim. E a vida, deixa eu te explicar, se você é adolescente e alguém ainda não te falou isso. A vida é 90% não e 10% sim. O que trabalha a vida de um ser humano para ele ser uma pessoa decente, não é tudo que ela ganha quando ela quer. É quando ela se frustra. E aí existem estudos dizendo que a geração dos nossos filhos vai ser uma geração caótica, porque eles não sabem lidar com não. Tem vídeos na internet, digite lá, filhos que não sabem lidar com não. Filho de 4 anos se joga no chão, pega a bandeja de lanche no shopping e joga, porque o pai não quis dar o lanche que ele queria. Aí o pai chega com o lanche, o filho pega a bandeja e joga no chão e diz: eu não vou comer essa porcaria. Não pode dizer isso. 4 anos, irmãos. Os filhos não sabem mais lidar com não. Por quê? Porque é tudo sim em casa. Tudo sim, tudo sim, tudo sim. Por quê? Porque tem sociólogos e psicólogos dizendo que a gente está criando uma geração de monstros. Porque pessoas que não sabem lidar com não sabem o privilégio que é lidar com as frustrações da vida. Porque as frustrações que nos ensinam a ser fortes. E saber que o mundo não é um mar de rosas. Sim ou não? Irmãos, você que é experiente, pessoal do cabelinho branco aí, ou o pessoal que não tem mais cabelo, vai falar melhor que eu tenho apenas 39 anos, vou fazer 40 daqui um pouco, mas o pessoal aí de 60, de 50, de 70 anos, irmãos, a vida é mais não do que sim, mas é o não que nos forma. Então é um privilégio ter um pai que sabe nos dizer não, mas é um privilégio também saber que por ser filho eu sou disciplinado, por exemplo. Salomão vai dizer que Deus disciplina quem ele ama. E sabe que a raiz da palavra disciplina tem por trás dela, sabe qual palavra? Dor. Deus faz a gente sentir dor, porque Ele nos ama, porque a dor ensina. Sim ou não? Irmãos, quantas vezes eu, nesse curto período de 12 anos que eu sou pastor, visitar pessoas em hospital, e lá no leito da enfermidade a pessoa diz assim: pastor, ora por mim. E quando eu sair daqui eu quero servir com mais excelência. Pastor, ora para eu ter mais uns anos de vida, porque eu quero dedicar a minha vida ao trabalho do Senhor. Irmãos, a dor faz a gente querer fazer o que é certo. Tem um pastor amigo meu que já é falecido. Amigo não, eu digo que eu sou amigo dele, mas ele nem sabe. O nome dele é pastor João Falcão Sobrinho, falecido, já mora com o Senhor Jesus. E uma vez numa palestra para jovens pastores, ele tinha o ministério de orar nos hospitais pelas pessoas lá, no Rio de Janeiro ou São Paulo, não lembro onde que ele pastoreava. E eu sei que ele contava a história que um dia ele chegou no hospital e todas as enfermeiras disseram: ó, só não ora por aquele senhor lá, não vai lá porque ele odeia crentes, ele não quer receber visita. Então ele entrava naqueles quartos comunitários, orava por um ou outro e nunca ia lá naquele lá. E orava por um outro e nunca ia naquele lá. Aí um dia ele entrou, orou, a hora que ele estava indo embora, o cara falou:
E eu aqui, não vai orar por mim? Ele disse, opa, se o senhor quer, eu vou lá orar pelo senhor. Aí ele disse que chegou nesse senhor que estava lá. Tá, o senhor quer orar o quê? Quer que eu ore pelo quê? Ele disse, eu quero orar para viver mais. Aí o pastor João Falcão disse assim, por que Deus deixaria você viver mais? Me dê 3 motivos para eu orar para Deus deixar você viver mais. Aí diz que aquele homem, no fundo da sua arrogância de não gostar de crente, ele diz, eu quero mais uns anos para estar junto com a minha esposa, para dar a atenção que eu não dei para os meus filhos e para conseguir viver um pouquinho mais com os meus netos. Ele falou 3 coisas, irmãos, que a gente tem todo dia, o dia todo à nossa disposição. Mas são coisas que a gente não valoriza, porque a gente só pensa em ganhar coisas e o mundo, enfim, irmãos. A minha pergunta é, porque quando eu entendi quem é Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entendi o que real tem, qual é o valor, significado de ser um filho de Deus. Porque a minha história de criação não foi uma história assim daquela família bonitinha, sabe? Pai, mãe, escola boa, particular, almoço, café, almoço e janta. Irmãos, eu nunca soube o que era isso. Não tinha café, almoço e janta. Era uma bagunça, era tudo muito louco. A gente foi entender o que era uma família quando eu me converti em 2000, no ano de 2000. Aí eu entendi o que era ser um filho de Deus. Mas, irmãos, desculpa. A pergunta que me fica é, será que a gente está desfrutando os privilégios de ser filhos de Deus? Então essa é a pergunta que tem a ver com a salvação, né? Mas todo direito traz consigo deveres. E essa é a parte que a gente não gosta de pensar, né? Porque dizer que a gente tem o direito de ser filho é uma coisa. Agora, pensar nos deveres dos filhos, aí é um problema. Porque olha o texto, versículo 27 aí na sua Bíblia. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. 2 palavras importantes, batizados, revestidos. Então, eu tenho o direito de ser filho, amém? Nós temos o direito de ser filho. Mas todo direito traz consigo dever. Então, você tem o dever também. E essa é a parte dos santos. Ser santo é entender o seu dever. Santidade tem a ver com o dever que compete a você. Deus já te deu a herança no céu, amém? Você não precisa ser nada disso aqui que eu vou falar agora tem a ver com a tua salvação. Isso a gente precisa deixar bem claro. Deus em Cristo Jesus te deu o direito de ter a posição de filho, amém? Agora o que a gente vai falar é o teu dever, que não tem a ver com salvação, mas sim com santificação. A primeira palavra que ele diz aí é o quê? Batizados. É cumprir um mandamento bíblico de ser batizados. E esses batizados vão estar revestidos. É isso que o texto do versículo 27 nos diz. Marcos 16, é bom para decorar, né? Um versículo bom, se você não decorou nenhum ainda, decora esse que é importante. Marcos 16. Quem que está falando aqui? O Senhor Jesus. Certo? Quem crer e for o quê? Batizado. É a mesma palavra que Paulo está usando ali. Será o quê? Salvo. Mas quem não crer será condenado. Então presta atenção. A primeira ação na vida de um salvo, encaminhada a um processo de santificação, é a decisão pelo batismo. Se você já é salvo em Jesus Cristo e ainda não decidiu se batizar, porque isso é uma decisão que você tem que ter, você ainda não entendeu a sua condição de filho.
Porque a primeira vontade daquele que é salvo vai ter é se batizar. E essa é uma proposta do Evangelho. A pregação do Evangelho tem essas duas tocadas implícitas uma da outra. É como se fosse irmãos siameses, né? Eles não conseguem se desgrudar. Salvação e santificação. Só que a salvação é um ato que Jesus conquista por nós. E santificação é o processo que nós, por receber Jesus, temos até chegar na eternidade. Então você tem o direito de ser filho, mas você tem o dever de cumprir o que Deus tem. A primeira ação no processo da santificação de um cristão é a dedicação, a decisão pelo batismo nas águas. Por quê? Porque Jesus falou, aí você pergunta assim, então se batismo tem a ver com ato e um testemunho de santificação, por que Jesus se batizou? Porque tem um monte de gente que acha que batismo tem a ver com salvação. E não tem a ver com salvação. O batismo é o testemunho da salvação. A primeira resposta é, se batismo era para ser salvo, Jesus não precisava ser salvo, então ele não precisava se batizar. Mas Jesus precisava mostrar para o mundo que ele é o Santo de Deus encarnado, então ele se batiza. Por quê? Porque depois do batismo de Jesus, ele começa o quê? O ministério dele na terra. E é maravilhoso tu ver Jesus se batizando, o céu abrindo, e o que diz lá? Este é o meu filho, olha o direito, em quem eu tenho prazer. Engraçado que Jesus não tinha feito milagre nenhum, não tinha pregado sermão nenhum, não tinha feito nada, mas o céu abre, olha para ele, todos que estão em volta escutam, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer nele. Batismo, irmãos, é o primeiro ato que você tem que se decidir no processo da sua santificação. Então ser salvo nos dá uma conotação de santidade junto com a salvação. Então batismo é isso, né? Batizar nas águas, imersão. E ele usa um termo também de revestir. Revestir é o que, irmãos? Uma ação contínua de vestimento. Isso aqui você entende bem. O que você vai chegar em casa e vai fazer agora? Trocar de roupa para dormir, sim ou não? A não ser que você é porco, gosta de dormir com a roupa suja. Tem gente que não está nem aí, né? Deita lá do jeito que está mesmo. Mas normalmente a gente troca de roupa para dormir. E aí amanhã o que você vai fazer? Alguns vão pegar a mesma roupa de hoje, porque a roupa de domingo é bonita, e botar para ir trabalhar. Ou não, você vai se revestir, né? Você vai botar outra roupa em cima, porque vai estar um pouco mais frio. Então, vestir, você sabe, tem que ser um ato contínuo, sim ou não? Tem um detalhe, na nossa dinâmica de vestimenta, a pessoa que usa sempre a mesma roupa, a não ser que seja a camisa do Flamengo igual o André, né? Pode vir todos os dias. Mas a pessoa que usa a mesma roupa todo dia, começa a ficar meio estranho, sim ou não? Aí tu olha para a pessoa, pô, mas a mesma de novo? É de novo, de novo. Aí o pessoal que repara mais nisso, aí vai chegando perto das pessoas, o cheiro já não fica bom. Então a ideia de revestimento é que o batismo é a primeira ação. Depois disso aqui é uma caminhada contínua todos os dias de colocar as vestes de santidade. Irmãos, isso aqui é um dever seu. Isso aqui é responsabilidade sua. Olha só, quando Paulo está falando para outras igrejas, por exemplo, quando ele usa o texto em Romanos 13, ele fala sobre caráter, ele usa o mesmo termo, né? Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Ali em Romanos 13 ele está falando o quê? Do caráter de uma pessoa. Olha só, isso aqui é o que ninguém vê na sua vida. Você tem que se revestir todos os dias. É um ato contínuo. Lembra ali, ó? Se vestir todos os dias, contínua vestimenta, né? Então, aqui é a ideia de Paulo com o caráter, é o que é dentro de você. Agora aqui, em Efésios, ele fala sobre comportamento, a perspectiva da santidade, né? Primeiro é um ato que você concebe dentro de você e depois é um ato que você transparece. E é nessa tocada do que você transparece que está no contexto de Efésios capítulo 4.
que ele usa o mesmo termo, a revestir-se do novo homem. O que é esse novo homem? É as vestimentas da sua postura diante das pessoas. Isso tem a ver com santidade. Isso tem a ver com quem é você diante das pessoas. Então, quando a gente diz que os salvos são santos, eles têm o direito de ser filho, receber herança, de pedir as coisas para Deus, mas eles têm um dever de ser santos como Jesus é santo. E como que isso começa? No batismo e no ato contínuo de santidade todos os dias na sua vida. Isso significa revistam-se todos os dias. Olha só o que Hebreus fala no capítulo 12. Leem para mim aqui, todos. Esforcem-se. Quem que tem que se esforçar? Ah, não é Deus. Quem que tem que fazer o esforço, irmãos? Nós. Então, para ser santo, tem que ter um preço a ser pago. Porque esforço aqui tem a ver com exercício. Exercite. Fortaleça esse músculo da vida de vocês. Por que eu tenho que estar fortalecido, Senhor? Porque ninguém vai ver o Senhor se não estiver fortalecido. Lembra? Consciência e a minha conduta diante dos outros, um ato contínuo na minha vida. Santidade é o processo que começa com o batismo e se desenvolve diariamente através da vida e ações dos salvos. Você já deu o primeiro passo? Essa é a primeira pergunta, né? Porque tem um monte de gente que acha, não, eu já aceitei Jesus, eu não preciso fazer mais nada. Não, aceitar Jesus é o primeiro passo. Tem o batismo e depois uma caminhada diária de santidade. Como estão suas ações diante do mundo em que vivemos? Essa pergunta aqui por trás dela tem o quê? As pessoas estão conseguindo ver Cristo na sua vida? Porque se você está vivendo santo, se você é salvo e está tendo uma vida de santidade, o resultado vai ser que as pessoas vão ver Cristo na sua vida. E quando as pessoas verem Cristo na sua vida, o que vai acontecer com elas? Elas vão querer Jesus também. Então a santidade não é para você fazer um monte de coisa em nome de Deus. Santidade é para você parecer com Jesus. Porque agora você tem direito de ser filho, você tem o dever de ser salvo, de ser santo, e você tem que praticar isso, você tem que se esforçar para isso, para que as pessoas vejam Cristo através da sua vida. E engraçado que em nenhum momento eu falei aqui que santidade tem a ver com vir no culto. Porque tem gente que acha assim, não, eu vou ser mais santo, eu vou no culto para me santificar. Irmãos, a santidade começa no seu caráter, quando Cristo muda as vontades que tu tem de fazer. Por isso que um vício não condiz com a nova vida de Cristo. Toda pessoa que conhece a Jesus como seu Salvador, que se batiza testemunhando que Jesus é o seu Senhor e Salvador, ela vai ter uma vida que vai condizer com isso, e esse processo a gente chama de santidade, ou seja, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que adultera não adultera mais, aquele que pratica as obras da carne não pratica mais. E os vícios estão diretamente ligados com as obras da carne. Tu já conheceu algum crente que fuma? Eu já. O testemunho dele é maravilhoso. Eu estava, até minha cunhada estava essa semana aqui, e lá no aeroporto onde a gente trabalhava junto, lá em 2006, ela disse, eu lembro de alguns cristãos que tinham lá, e tinha os cristãos que fumavam. E ela fumava também. E ela achava muito legal, porque daí podia ser crente e fumar. Irmãos, estou falando uma coisa simples, né? Mas quando eu conheci a Jesus, no primeiro dia que o Pablo, que pregou aqui sábado passado, falou do evangelho para mim, a primeira coisa, eu era fumante de cigarro, de maconha, cheirava cocaína, tudo aquilo que o pessoal já sabe, né? A primeira coisa que eu decidi dentro de mim, não uso mais droga. Por quê? Porque agora Jesus é o meu Senhor.
começou ali no ato da minha salvação, o meu desejo de viver a santidade. Abrir mão daquelas coisas que são as pessoas que não conhecem a Deus fazem. Como estão suas ações diante do mundo em que vivemos? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o sal e a luz do mundo. E que a luz que está em nós, se não brilhar diante do mundo, nós seremos trevas. Então, direito e dever. E por último, a dedicação. Está dando para entender, irmãos? Ai, que bom. O pessoal está com uma cara de assustado, pensei que ninguém estava entendendo. Mas, preste atenção, né? Vocês que são filhos, pois os que de Cristo se revestiram, né? Foram batizados e de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, né? Não existe diferença entre pessoas, nem sexual, né? Homem e mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Irmãos, essa palavra todos são um, tem a ver com a dedicação daqueles que são santos. Então olha a sequência lógica do texto. Direito, dever, e esse teu dever vai te levar a uma dedicação. Dedicação a quê? O que é todos são um? Vocês agora são a igreja do Senhor. A palavra aqui é comunhão. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Só não tem prazer na comunhão quem não é salvo e quem não tem vida de santidade. Vou falar de novo, presta atenção. Só não tem prazer na comunhão quem não é salvo e quem não tem uma vida de santidade. Sabe o que vai acontecer, irmãos? O crente que quer viver com um pé no mundo e outro na igreja, quando ele chegar na igreja, ele vai dizer, nossa, essa igreja é muito chata. O pessoal fica me julgando, só porque eu bebo, só porque eu fumo, só porque eu traí minha esposa, aí eles ficam me julgando. Só Deus pode me julgar. Sim, Deus vai te julgar. Deus vai julgar. E Hebreus 10:31 é o meu consolo, porque diz lá que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o povo diz, pastor, o que a gente tem que fazer para o pessoal querer vir na igreja? O que a gente tem que fazer para o pessoal querer ter comunhão? Conversão e santidade. Sem conversão e santidade, o povo não vai se dedicar à comunhão. Ele vai querer se dedicar ao videogame, ele vai querer se dedicar mais ao trabalho, ele vai querer se dedicar mais às coisas do mundo, o happy hour, o passeio. Isso vai ser muito mais importante do que a igreja. Quem não conheceu a Cristo de fato, quem não tem uma vida de santidade, as coisas do mundo que não tem a ver com a eternidade que é a nossa herança, vão ter mais sentidos nas nossas... A gente vai ter mais prazer em fazer as coisas que o mundo oferece, que todo mundo faz. Irmãos, passear com a família, todo mundo passeia. É ruim isso? Não. Mas nós como cristãos temos uma prioridade, sim ou não? E a minha prioridade é a comunhão com o corpo de Cristo. Irmãos, é uma coisa que puxa a outra, não tem como ser diferente. A primeira coisa, isso eu aprendi no começo do meu ministério, irmãos. A primeira coisa que tira o cristão da igreja é o pecado. E aí tu procura ele, irmãos, por que tu não está vindo? Ele vai dar 32 desculpas, a 33ª ele vai dizer, porque o irmão fulano de tal, ele bota a culpa no outro. Mas o problema dele é que ele não está tendo uma vida de santidade. Ele não está tendo uma vida de responsabilidade do seu dever como filho. Então ele não vai ter prazer nunca na comunhão. Ele não vai entender que a igreja não funciona se ele não estiver aqui, porque todos são um. A oração de Jesus em João 17. Todos vocês agora são um em Cristo Jesus. E o verso 29, e se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, ou seja, a promessa da herança do céu é para a igreja, não é para o indivíduo. Então, aqueles que buscam a sua individualidade, que não têm prazer na comunhão, é que falta o entendimento bíblico
de santificação. Porque não existe, irmão, santidade sem comunhão com a igreja. Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 2. O que ele fala? Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos. Olha só, o que é ser co-cidadão dos santos? Tem a ver com santidade, né? Membros da família de Deus. Irmãos, membros da família de Deus. A minha dedicação, a minha prioridade é para quem? Para os membros da família de Deus. Mas eu vou deixar a minha família sanguínea de lado? Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de dedicação. Porque para a família de sangue, isso é fácil a gente se dedicar. Mas para a família de Deus, para o corpo de Cristo, a gente sempre dá um jeitinho de deixar de lado em segundo plano. Mas quando tem salvação e santidade, a dedicação tem um foco, a família de Deus. Pedro, o que vai falar? Mas assim como é santo aqueles que os chamou, perceba que está sempre no coletivo, né? Aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Na salvação, você se torna membro do corpo de Cristo, e é neste corpo que a sua santificação se desenvolve. Sem comunhão, sem se dedicar à comunhão ao corpo, sem se dedicar à igreja, ao corpo de Cristo, você não desenvolve a sua santidade. Você começa a definhar espiritualmente. E daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Não vai ter mais graça vir para a igreja. Vai ser muito melhor ficar em casa assistindo o Domingão do Faustão na Band. Vai ser muito mais engraçado zerar o joguinho tal lá do videogame. Vai ser muito mais engraçado ficar em casa falando sei lá o que com quem que seja. Vai ser muito melhor. Vir para a igreja vai ser um fardo. Irmão, se você não tem santidade, se você não tem vida de oração, se você não tem comunhão com Deus, vir para a igreja vai ser um saco. Você vai sentar aqui, vai ficar ouvindo o pastor falar, vai dizer, mas quando que acaba? Não acaba nunca. Nossa, coisa chata, tem que ir para ver os gols do Fantástico. Nossa, que impugnante isso, ai que chato. Irmãos, porque ter prazer na igreja é para aqueles que são santos. Só se dedicam à igreja quem é salvo e quem é santo. Por quê? Porque eles entendem a sua prioridade. Eles querem ser santo porque santo é o ato de Deus desenvolver através da sua igreja a vida daqueles que seguem a Jesus. É que tem 32 coisas ali na frente, né? Uma hora ele vai. Bom, passa aí para mim, eu acho que é só o último slide. Não passou? Passou. Olha aí, irmãos. Os salvos são santos e se dedicam uns aos outros, promovendo assim a edificação do corpo de Cristo a partir da comunhão. A pergunta é, como está a sua dedicação aos irmãos? Você tem comunhão com eles? Essa é a pergunta. Dessa dinâmica. Pode passar para o último aí, por favor, Gabi, que nós já estamos terminando. Eu quero ler o texto de novo e que você pense nessas 3 coisas que eu deixei aqui. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que de Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Os 3 Ds, né, dos santos, dos salvos que são santos: direito, posição de filho pela obra de Cristo, dever, ser santo, batizado, revestido de Cristo e dedicado à comunhão para a edificação da igreja que é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Ser santo e ser salvo significa cumprir esses 3 Ds aí. Eu botei 3D porque é mais fácil da gente gravar na nossa mente, mas o meu desejo é que você entenda a sua responsabilidade depois que você aceita Jesus.
Porque tem um monte de gente que aceita Jesus só para salvação. A salvação, irmãos, é a cereja do bolo. A salvação é o grande propósito, mas depois que a gente é salvo, a gente tem um caminho a ser trilhado, que é a santificação. E eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu criei para mim: se Jesus Cristo veio aqui para a terra só para me salvar, por que ele me deixou aqui então depois de ser salvo? Eu tenho um trabalho a ser feito aqui, e esse trabalho tem a ver com santidade. Porque se fosse o grande propósito só me salvar, eu já estava no céu. Sim ou não? Se o propósito de Jesus Cristo fosse só levar você para o céu, tu acha que tu ia estar aqui sentado ouvindo esse pastor chato falando? Você já ia estar no céu. Mas Deus quer deixar você aqui, porque você tem uma obra a cumprir nessa terra. Salvo, santo, dedicado à obra do Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Ó Deus, Deus de misericórdia e graça, Deus de poder, estamos diante de Ti, Senhor. Estamos diante dessa Tua palavra maravilhosa, Senhor, em que o Senhor nos convoca, Senhor. Primeiro, Pai, aqueles que ainda não são filhos, hoje podem nessa noite receber o privilégio, Senhor, de se tornar um filho de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mas como filho de Deus, ele já vai receber, Senhor, neste pacote, esse pacote divino, ele vai receber, Senhor, o dever que o filho tem. E esse dever é ser santo, Pai. É ser santo ao ponto, Senhor, de se dedicar e ter uma prioridade, que é o corpo de Cristo. Ah, Deus, a minha oração, Senhor, e a nossa oração como igreja, é que nós cumpramos a Tua vontade, para que a gente pratique a Tua palavra, Senhor. E que nada, Senhor, tome o lugar do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos de santidade, Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos entender, Deus, o Teu propósito para as nossas vidas, Pai, porque senão a gente sempre vai se dedicar a outras coisas. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos nos render sempre a Ti, Jesus. E em segundo lugar, nós queremos propositalmente andar em santidade e dedicados à comunhão da igreja de Cristo, Senhor. Ah, Deus, essa é a nossa oração, Pai, porque os salvos são santos, Pai. O Senhor nos salvou para ter santidade, o Senhor nos salvou, nos deu a salvação eterna, para que nós sejamos santos como Tu és, Senhor. É assim que nós queremos andar, Senhor. É nesse caminho que nós queremos trilhar a nossa história, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ah, Deus, encha a tua igreja, Senhor, com a Tua palavra, Deus, com santidade. Santidade, Pai, é deixar o Espírito Santo viver em nós, a vida de Cristo em nós. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós precisamos, Pai. Precisamos do Teu auxílio, da Tua mão poderosa, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Não nos deixa, o Senhor não nos deixa órfãos, Senhor. O Senhor está presente, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor. O Senhor está entre nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra caia em corações que sejam solos férteis, Senhor. Para que produza, Senhor, a mudança que precisa mudar, o fruto que precisa frutificar. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém.